Olá! Estamos aqui para mais uma aula do Carisma Start. E a aula do módulo 2, capítulo 3, Restauração. Eu sou a pastora Sueli. Vamos orar para ter esse momento muito especial na presença de Deus? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, porque é tão importante nós aprendermos os fundamentos da fé, as doutrinas da tua palavra, quanto isso nos fortalece e aumenta a nossa confiança e a nossa fé para vencermos, Senhor, tantas dificuldades que atravessamos. Te louvamos, Pai, pelo dom do ensino e por podermos, Senhor, aprender juntos ainda mais sobre Ti e sobre a Tua palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de termos o discernimento e o entendimento das Tuas Escrituras, como é da Tua vontade, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos dar início a essa aula, que é tão importante, é uma sequência, né, das últimas aulas que nós vimos. Então, há vários fundamentos que você já aprendeu nessas duas últimas aulas, que vão te ajudar a entender mais sobre esse tema da restauração. Então, vamos iniciar. A queda é o resultado da livre decisão humana, como vocês aprenderam, né? Está em Romanos 6:23. O ser humano, ele pecou, foi uma livre escolha dele, responsabilidade que ele trouxe para si mesmo ao escolher pecar contra Deus e desobedecer a Deus. Mas o que nós vamos aprender hoje é que desde o início, quando Deus nos criou, já havia um plano de restauração, que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, prepararam para o ser humano, porque nós somos a coroa da criação, nós somos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor não nos abandonou na queda, e no momento em que nós pecamos, nós estávamos assistidos por Deus, porque Ele já estava preparado para lidar com o nosso pecado. Mas foi uma escolha nossa e nós vivemos as consequências dessa escolha. Amém? E nós precisamos entender que essa disposição de Deus ao criar, ao manter e resgatar a sua criação às custas do seu próprio sacrifício por meio do seu Filho, chamamos graça. Nós já estávamos debaixo dessa graça de Deus, mesmo naquele momento tão difícil, né? Quando a humanidade se voltou contra Deus e pecou. Então essa graça, que é essa disposição que vem do próprio Deus, é uma iniciativa do próprio Deus, e é mergulhado nessa graça que o ser humano foi criado e mantido por Deus. Bom, a graça, ela se apresenta em 3 movimentos. A criação, como vocês viram ali na aula 1 do módulo 2, a manutenção, que nós vamos ver hoje, e a salvação. São esses 3 movimentos. A graça comum, que é a graça onde toda a criação foi envolvida e onde há a manutenção do ser humano a partir do momento que ele peca, essa graça comum é derramada sobre todos nós. E a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, porque essa graça comum, ela trouxe a condição da criação ser preservada. Porque a partir do momento que nós pecamos, nós nos vimos separados de Deus. Uma vez que estávamos separados de Deus, o que restava para nós seria somente a destruição. Mas o Senhor, por sua graça, Ele escolheu nos preservar, e isso tudo dentro do plano que a Trindade fez antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos preservados por Deus, para recebermos depois a graça especial, que é a salvação. Então, a graça comum, ela está presente na criação e na manutenção. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Essa manutenção, o que quer dizer ela? É onde que eu enxergo essa manutenção acontecendo nas nossas vidas e no nosso dia a dia.
Amém? Bom, a graça especial que eu falei, a salvação, que nós também vamos ver hoje, né? Bom, quais eram os objetivos de Deus com a graça comum? Porque Deus poderia ter nos destruído assim que nós pecamos. Então, com a graça comum, Deus concedeu tempo de existência à humanidade. O Senhor disse, né, em sua palavra, que se comêssemos da fruta do conhecimento do bem e do mal, nós morreríamos. Mas essa morte não aconteceu imediatamente. Deus dá um tempo de vida para cada ser humano. Então, esse tempo de existência foi concedido, o evangelho ser pregado, porque Deus nos preservou para que ouvíssemos o evangelho. O universo coopera em favor da preservação da vida. Vocês já observaram que em toda a criação há uma graça especial de Deus para que o ser humano seja mantido? Por exemplo, nós temos os alimentos, nós temos a água que foi dada por Deus. O ser humano não vive sem água. Nós temos vários fatores da natureza que propiciam a nossa vida, o nosso bem-estar e que foram dados pelo próprio Deus. Então, o próprio universo está cooperando na preservação dessa vida. Como é que se explica que, né, há milhares de corpos celestes no universo e nós não somos destruídos por meteoros, por cometas? É Deus que nos preserva, é Deus que nos guarda, é Deus que impede que haja essa desordem no universo que poderia ser a nossa extinção. Então, o próprio universo vai estar cooperando com Deus em favor da humanidade, para que a humanidade seja preservada e cheguemos aos propósitos de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ao destino que nós temos em Deus. Amém? Possibilidades de ajuda e cura. Por quê? Na graça comum, nós temos várias coisas que o Senhor concede para que a vida seja preservada. E é por isso que nós observamos muitas vezes pessoas que vivem assim de uma forma tão excelente, e você olha para ela e fala assim, mas ela não é cristã, por que ela vive dessa forma? Ela tem princípios morais, ela constitui uma família abençoada, debaixo desses princípios morais. Nós vemos que há avanço na ciência, na tecnologia, tudo isso foi concedido por Deus. Também vemos várias situações onde Deus opera para preservar a vida de forma comum, de forma que alcance todas as nações, alcancem todas as pessoas. Então vamos ver, por exemplo, a criação das vacinas. Foi uma graça comum que Deus usou a ciência para alcançar todas as pessoas e como nós vimos a partir daí a preservação da vida, crianças, né, puderam ter outra qualidade de vida sem passar por tantas doenças durante a infância, como isso diminuiu ao longo dessas últimas décadas. E nós vamos vendo essa graça comum em atributos que o ser humano tem de inteligência, de entendimento, todos têm capacidade de aprender, de desenvolver suas habilidades, de mesmo ainda não tendo um encontro com Jesus, como essas pessoas são usadas debaixo dessa graça comum para o progresso da humanidade, para a prosperidade da humanidade, para as bênçãos que Deus derrama sobre o trabalho, sobre a família, sobre a constituição de uma nação, a formação de uma nação. Então essa graça comum, ela nos envolve. E isso traz possibilidades de ajuda e de cura, né? Porque relacionamentos trazem cura. E quando nós estamos relacionando uns com os outros, nós nos tornamos abençoadores. Há compaixão, há socorro, há misericórdia. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo nos últimos tempos e quantas pessoas se levantam para ajudar umas às outras.
Então, essa capacidade relacional, ela também ajuda trazendo esse bem-estar geral da comunidade em que se vive, né, e consequência da humanidade. Em todas as culturas há marcas da existência de Deus. Então, a fé é universal. As pessoas creem, né? Elas exercem a sua fé, muitas vezes de forma errada, né? Mas, glória a Deus, Ele está aí nos guardando e nos preservando para que conheçamos Jesus Cristo. Então, essas marcas da existência de Deus, a relação do ser humano com a divindade sempre esteve presente. É uma necessidade do ser humano crer em algo, né? Crer em alguém. E isso nós vamos encontrar em todas as nações, em todas as culturas, as pessoas em busca de algo mais para suas vidas. Esse impulso que está no interior de cada um de nós, que se chama fé. Impede o domínio da maldade, porque o Senhor também estabeleceu limites para o mal, e isso é uma bênção da graça comum, porque se o mal não tivesse limites, nós veríamos coisas terríveis acontecendo na terra e sem um fim, sem que houvessem ciclos para terminar aquelas coisas que acontecem, como nós vimos ao longo da história, tantas coisas que vão falar assim, isso aqui vai destruir a humanidade. Então vamos citar alguma delas? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós vemos também a Idade das Trevas, né? A Idade Média, que você fala, nossa, a humanidade teria terminado ali, porque eram tantas pestes, tantas doenças, tanta ignorância, tanta falta de possibilidades que as pessoas viviam, e Deus fez com que aquele ciclo se encerrasse e um novo ciclo começasse na humanidade. Quando a Segunda Guerra aconteceu, muitos acharam que o pós-guerra seria o fim da humanidade, que a qualquer momento uma nação se levantaria contra a outra e veríamos uma guerra atômica e consequências terríveis acontecendo. E a gente tem visto que o Senhor tem guardado e tem preservado, porque nós já sabemos qual é o final da história. O final da história, Jesus volta. Esse é o final da história. E ele volta para resgatar nações, tribos, línguas, povos de sua igreja. Então nós sabemos que a humanidade não vai terminar de uma forma catastrófica. Sabemos qual é o final da história. Por isso nós devemos ter sempre fé e confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades e tribulações, porque Deus impede o domínio da maldade. Ele impede que essa maldade ela seja tão grande, tão profunda, que impeça a sobrevivência da humanidade. Então Deus não vai permitir. Amém? Bom, a graça comum, ela preserva, mas não salva. É uma consequência do sacrifício de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No plano de Deus, Jesus Cristo seria o sacrifício que seria aceitável diante de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados e houvesse sim, a partir dali, a salvação, a graça especial que é a salvação. Bom, em Colossenses 1,13, aí eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu estou abrindo pouco a Bíblia nessa aula, sabe? Porque eu acho que o importante mais são os conceitos. Mas eu peço que você, na leitura da apostila, todo versículo bíblico que tiver, você abra a sua Bíblia, leia o versículo para isso te trazer mais entendimento. Em Colossenses 1,13, a palavra do Senhor diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a partir do momento que nós temos a Cristo, nós nascemos de novo. O nosso espírito é recriado
e se une ao Espírito de Cristo pela habitação do Espírito Santo. Como vocês viram na aula de redenção, aconteceu esse novo nascimento na sua vida. Você que estava debaixo da graça comum, encontrou a graça especial e a partir dali a sua vida foi transformada. Qual é o divisor de águas que acontece aqui? Que aconteceu na sua vida, na minha vida e de tantos outros? Você deixou de ser criatura. A graça comum está debaixo de toda a criação. E você passou a ser filho e filha de Deus. Esse é o divisor de águas. E essa condição da sua identidade, que foi mudada pelo poder de Jesus Cristo, é que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de agora. Por isso tenha bom ânimo, né? Se alegre em Deus, porque você é filho e filha de Deus. E os propósitos que o Senhor tem para a sua vida são tão grandes e pela graça e favor do Espírito Santo você vai poder vivê-los. Amém? Então não ache que o fato de você ter sido salvo, vão falar assim, então foi o ápice da sua vida? Sim, foi importantíssimo para a sua vida, foi essencial, mas Deus tem muito mais para você a partir de agora. É uma nova vida, é uma nova história, é um novo caráter, é uma nova identidade, é tudo novo. Deus está restaurando aquilo que nós perdemos na queda, no pecado. Deus nos resgatou em Cristo e, como nós lemos aqui na palavra de Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é uma nova condição. Então na graça especial, o que nós vamos encontrar para aquele que já é salvo? A consciência de quem somos e do propósito para o qual fomos criados. Porque antes nós não compreendíamos isso. Há quantas pessoas que estão no mundo e nem sabem por que estão vivendo. E muitas vezes lamentam a vida porque não compreendem a si mesmos, porque não compreendem a Deus. Não compreendem os planos divinos, os propósitos divinos. Muitas vezes se sentem abandonados no mundo, acham que por que eu nasci? Né? Para que eu nasci se eu nasci nessas condições? E aí a gente precisa entender que a graça especial vai nos dar essa consciência de quem nós somos e que há um propósito para o qual nós fomos criados. Isso não é algo em vão. Você não nasceu pelo simples fato de nascer. Você não nasceu pelo simples fato da vontade do seu pai e da sua mãe. Você nasceu pela vontade de Deus. E Deus vai a cada dia iluminar isso na sua mente, no seu coração, no seu entendimento. Você vai saber os propósitos de Deus, o quanto Ele te ama, o quanto você é precioso para Ele. E esse relacionamento com Deus é que vai te dar essa graça desse conhecimento, que vai fortalecer a sua vida e vai começar a trazer transformações profundas no seu interior, no seu caráter, na sua mente, na sua forma de ver a vida, na sua forma de se relacionar com Deus, com as pessoas e com o mundo em que você vive. Bom, outro objetivo da graça especial é que nós temos possibilidade de dizer não à natureza caída. Sem Jesus nós não tínhamos essa possibilidade. Nós éramos escravos do pecado. Em Cristo nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos falar, olha, eu estou sendo tentado, esse pecado está insistente na minha mente, no meu coração, esse desejo, mas eu posso dizer não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te assistir na sua fraqueza. Ele vai te ajudar nesses momentos de medo, de dúvida, de falta de fé, que a gente tem muitas vezes, né? Esses momentos de angústia, e ele vai te ajudar e vai te dar essa possibilidade de dizer não
a esse pecado que até agora era quem dominava você. E a partir de agora não será assim. É dizer sim à natureza de Cristo, sim, porque a partir do momento que você foi recriado em Cristo, você também recebe do Pai essa semelhança com Cristo, essa natureza de Cristo. E isso vai ser cada vez mais real para você, mais verdadeiro para você. Você vai viver coisas que até então você não viveu. Por quê? Porque Cristo entrou na sua história e mudou a sua sorte, né? Você não é mais escravo do pecado, você não é mais uma pessoa que fica com a mente, com o coração perturbado, mas a paz que excede todo entendimento hoje habita em você. Hoje você é capaz de discernir melhor as coisas pelo poder da palavra de Deus, que você está a cada dia aprendendo mais, conhecendo mais e que vai fazer uma mudança, né? Extraordinária na sua vida. Bom, o importante é entender também que a fé é um fundamento para que você receba tudo isso de Deus. Porque muitas vezes nós atravessamos momentos de dúvidas. Então, a graça e a fé são presentes de Deus. Ele que nos concedeu. Foi uma escolha dele nos dar a graça e a fé. Não é algo que você teve que lutar ou conquistar para receber. Quando você nasceu, você já nasceu debaixo dessa graça comum. Então você não foi abandonado por Deus por causa do pecado que aconteceu na humanidade. Essa graça comum já estava presente na sua vida. E a fé também é um dom que Deus concede a todo ser humano. Crer é tomar como fonte de verdade para si e sobre si tudo que Deus revela em Jesus Cristo. Então, o que vai fazer diferença a partir de agora na sua vida? É como você está exercendo sua fé. É como todos os seus dias você está cuidando desse jardim chamado fé. Você tem regado esse jardim? Você tem preocupado em afofar essa terra? Em permitir-se cada vez mais confiar em Deus? Porque sabia que você tem que se permitir confiar em Deus? E tem que permitir que o Espírito Santo a cada dia te encha mais desse conhecimento para que você vá saindo da incredulidade, do medo, da culpa, das condenações que você viveu até agora. Então, Deus te deu isso graciosamente, por favor dele. Você não fez nada por merecer, porque graça é isso, é favor imerecido. Você não fez nada para que merecesse isso de Deus. Deus te concedeu gratuitamente. E você, qual é a sua principal tarefa hoje? É cultivar essa fé. É se voltar para as Escrituras, buscar a cada dia, tá tendo o seu devocional, a sua leitura bíblica, para você aprender mais de Deus e ficar bem mais cheio de Deus do que da sua própria história, daquilo que você carregou até agora, daquilo que o mundo te ofereceu até agora, porque é Deus que está te concedendo isso e isso vai mudar todas as áreas da sua vida, mas você precisa exercer a sua fé. Você precisa direcionar a sua fé para realmente aquilo que é plano e propósito de Deus e abandonar bagagens, né, velhas que você insistiu em carregar até agora. Tá na hora de soltar essas bagagens, né? E viver essa nova vida, essa restauração que Deus tem para você. E aí nós vamos entender que nessa restauração do Senhor, Ele, aqui na palavra do Senhor em Efésios 2:10, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nelas. Então, nós fomos criados nele, não é isso? E esse texto vai falar exatamente sobre isso. Então, na restauração, que boas obras são essas que Deus preparou para que nós andássemos nela? E nós vamos entender. A primeira é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, você precisa escolher sempre se decidir por Deus, no seu pensamento, nos seus sentimentos e nas obras, que é oferecer a Deus um corpo por sacrifício vivo. Sempre pensar com as categorias de Deus. E a gente vai ver isso no texto que está em Colossenses 3:2. Então vamos abrir a Bíblia. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o outro texto que vai nos direcionar para que os nossos pensamentos, a nossa mente estejam alinhados com a vontade de Deus, está em Filipenses 4:8. E o texto diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o Senhor, Ele preparou essas boas obras para que você, de antemão, você possa andar nelas, você possa viver dentro delas. E isso já vai desde a sua mente, seus pensamentos, no que eu devo pensar. Se eu estou tendo pensamentos ruins, eu tenho que aprender a usar a minha autoridade em Cristo para repreender esses pensamentos, porque isso não vem de Deus. Deus é bom, Deus é puro, Deus é santo. Por que Ele te daria maus pensamentos? Então você precisa aprender a repreender esses maus pensamentos da sua mente, repreender sentimentos ruins do seu coração, para que você ande aqui nessas boas obras. Isso iniciando no seu interior, o seu exterior vai ser só a consequência. Quando você chegar nos atos, nas atitudes, você só vai estar expressando a transformação que o Espírito Santo já está fazendo dentro de você. Então, entre no processo de Deus e entre com entusiasmo e com alegria, porque Ele está te restaurando por completo. Ele está te restaurando ali desde o seu coração. Ele recriou seu espírito, está restaurando a sua alma e te restaurará completamente, porque essa é a promessa dele para todos nós. Então, é um aprendizado, é um processo e todos os dias nós temos que viver dentro dele. Bom, para que a graça especial acontecesse nas nossas vidas, foi necessário uma disposição de Deus também, que é o perdão. Deus foi o primeiro a nos perdoar, porque Ele poderia ter escolhido no momento do pecado destruir-nos completamente, mas Ele escolheu nos perdoar, né? Então recebemos o perdão de Deus por nosso pecado. Em Deus existimos, porque fomos criados por Deus, então tudo existe por causa de Deus, né? De Deus nos extraviamos por causa do pecado. Deixamos de existir. E conosco tudo deixaria de existir, porque toda a criação foi feita com o propósito do homem governar essa criação. Então, tudo deixaria de existir por causa do nosso pecado. Aí nós entendemos a gravidade do ato que nós cometemos contra Deus, né? Deus nos perdoou e vem restaurando as nossas vidas, vem restaurando a criação e a humanidade através de Jesus Cristo. O perdão de Deus é que sustenta essa justiça. O Pai só pôde nos resgatar porque o Filho satisfez essa justiça. Sem Jesus Cristo, isso não teria acontecido, porque, como nós já vimos em outras aulas, Ele foi aquele que derramou o seu sangue como oferta diante do Pai para que o pecado da humanidade fosse perdoado.
E hoje cada um está podendo fazer essa escolha entre escolher a Jesus ou não escolher a Jesus. E isso também terá consequências, né? E que bom que você fez a escolha certa, escolhendo Jesus Cristo, né? Então, a sua vida, ela está em outro patamar, como eu falei aqui para você. Você agora é filho e filha de Deus. Você recebeu uma nova identidade. Então, o Senhor vai estar fazendo essa obra completa na sua vida, porque Ele é fiel para fazer isso. E Ele tem todo o poder para fazer isso. Não importa a condição que você está agora, Deus é poderoso para mudar a sua realidade e a situação que você está vivendo. Amém? Bom, vamos para o próximo slide. A Trindade primeiro perdoou, depois satisfez a justiça em Cristo e então dispensou a graça, que é essa graça especial que nós temos visto até agora, estudado sobre ela e como que essa graça especial se manifesta na nossa vida, que ela se manifesta primeiro com a salvação, com esse resgate, com essa libertação do império das trevas e sermos resgatados para o próprio Deus. O perdão sustenta a redenção e nosso relacionamento com o Pai foi restaurado, porque a partir do momento que nós temos a Cristo, nós vamos voltar a ter comunhão com Deus. Fomos reconciliados com Ele. E esse relacionamento agora é de pai e filhos. É um relacionamento bem mais íntimo, onde o Senhor vai tratar de uma forma pessoal de cada um de nós. Então, esse perdão vai sustentar essa redenção. Por isso que você precisa aprender a confiar em Deus e na graça de Deus, porque isso é um aprendizado mesmo. Porque você pode ser tentado muitas vezes a não acreditar ou a depender completamente de você mesmo. E aí você precisa aprender que não é de você que você depende. Você depende de Deus. Você depende da graça de Deus. E Ele já escolheu te dar essa graça. Amém? E Ele não voltará atrás na sua palavra, naquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. E Ele vai completar essa obra e esse plano de redenção até o fim. Como consequência para nós, né? Como é que, para mim, na minha vida prática, como é que eu vou viver isso a partir de agora? Porque se Deus me perdoou, isso quer dizer que perdão para mim precisa ser regra de conduta. Perdoar é mandamento, não é opcional. Porque se você está mergulhado nesse perdão, esse perdão ele já é para a sua vida e Deus não mudará. Como é que você conseguirá achar espaço para você guardar mágoas, rancores em seu coração? Falta de perdão. Não haverá espaço, porque você mesmo foi perdoado por Deus. E Jesus deixou bem claro que perdoar é mandamento e que há consequências para a falta de perdão. Então, uma vez que você foi perdoado por Deus, como é que você também não vai oferecer perdão, inclusive para aqueles que de formas assim difíceis, possam ter te ofendido, possam ter causado traumas na sua vida, ter causado situações de desordem na sua vida, de coisas que você não queria ter vivido. Mas em Cristo, você vai encontrar esse lugar para perdoar, para oferecer esse perdão. E você vai começar diante de Deus a apresentar o seu coração e o que você está pensando, o que você está sentindo, mas em obediência ao mandamento de Deus, escolha perdoar. E expresse isso diante do Senhor, porque é Ele que vai te conceder a graça e o favor de um coração perdoador. No início, talvez você não sinta nada,
talvez não haja diferença nenhuma no seu coração ainda esteja endurecido, mas você vai ver que com o tempo, sabe, de você estar ali persistente diante de Deus, Ele vai te dar essa graça, você vai sentir isso de uma forma real para você. Você vai compreender cada dia mais o perdão de Deus e o que Ele fez para a sua vida e vai conseguir expressar isso para outras pessoas. E seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus também foi ofendido de tantas formas e de tantas maneiras, mas Ele escolheu perdoar. E na cruz Ele ainda exclamou: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, até o seu último momento, Jesus Cristo perdoou, vivendo nessa obediência ao Pai. E nós, como filhos de Deus, também devemos procurar viver essa obediência também. Perdão é mandamento, não é opcional. Eu não posso escolher não perdoar, porque hoje você é filho e filha de Deus. Então a sua escolha deve ser sempre perdoar para que você continue debaixo dessa graça especial, vivendo esse favor de Deus para a restauração completa da sua vida. A outra coisa que a graça especial vai nos dar é a condição de lidar com o pecado. Uma coisa que a gente precisa entender é que a graça especial não remove a natureza pecaminosa de dentro de nós. A natureza pecaminosa, ela continua conosco, mas não será mais dominada pelo pecado. Quando pecamos, temos a correção e redirecionamento, o arrependimento e perdão. Então, na graça especial, você vai aprender a lidar com o pecado e ele não terá mais domínio sobre você. Você sempre poderá recorrer ao Espírito Santo nos momentos de fraqueza, de tentações que você estiver atravessando, de provações, angústias ou tribulações. Você vai buscar esse recurso e essa assistência do Espírito Santo para ele te ajudar a vencer os maus pensamentos, os maus sentimentos, aquilo que você estiver falando que não está de acordo com o que Deus tem para a sua vida, ele vai te ajudar, inclusive nos seus relacionamentos com a sua família, né? Relacionamentos com marido, com esposa, com filhos, com a sua parentela, com amigos, com vizinhos, porque a obra dele é completa. Então, a cada dia você vai aprender a entregar mais a sua vida a Deus, confiando nessa atuação do Espírito Santo que vai trabalhar em você de dentro para fora, porque a transformação hoje, na graça especial, é lá dentro do coração. Não é mais aquela coisa superficial, sabe? Só de passar um curativo para ver se aquilo melhora. Não, Deus quer trabalhar é lá dentro, na raiz do problema, é no nosso coração sim, porque nós somos pecadores, nós erramos em tantos momentos na nossa vida, mas hoje nós não estamos sozinhos na hora dessas lutas. Nós não somos mais derrotados, sabe? Na hora de lutar com o pecado. Você tem a assistência do Espírito Santo para ele te ajudar e te abençoar a viver uma vida mais de acordo com a vontade de Deus, uma vida de santificação. E uma vez que você tenha pecado, né, você tem diante de Deus o poder da correção e redirecionamento. E como que isso vai acontecer? Com arrependimento e perdão. Então você pecou, você vai diante de Deus confessar o seu pecado e você pode abrir o seu coração para Deus para falar qualquer coisa. Deus não vai se escandalizar com você. Ah, eu cometi um pecado que ninguém fez ainda e eu não posso nem contar isso para Deus, porque se eu contar, Deus vai se escandalizar comigo. Deus não tem isso. Confie em Deus. Abra o seu coração e fale o que precisa ser falado. O que Deus espera de você é sinceridade. Só isso.
Ele espera que você fale o que realmente está acontecendo e que você não use, né, subterfúgios, divagações, mas seja direto e objetivo naquilo que você for falar para Deus e não tenha medo, porque você já tem a certeza do perdão. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o que a palavra do Senhor diz. Então, em Cristo nós já temos o perdão. Por isso que eu falei que a fé é tão importante nesse processo. A confiança em Deus é tão importante nesse processo. Porque se você não confiar em Deus, como é que você vai abrir seu coração para Ele? Se você ainda tem a imagem de Deus como Deus destruidor, como Deus irado, né? Se você ainda não tem em você a realidade da paternidade de Deus, você vai ter sim muito medo de falar com Deus as coisas que realmente estão acontecendo com você. Então, aprenda a cada dia a confiar, a se expor, porque você, quando expõe a Deus, você está permitindo que a luz dele entre para que te socorra nos momentos de angústia. E você vai viver cada dia mais essa realidade da restauração em todas as áreas da sua vida. Quanto mais transparente, quanto mais sincero, quanto mais verdadeiro você for com Deus, mais a ação do Espírito Santo será derramada sobre você, para que você vença esses entraves e essas dificuldades que você possa estar atravessando. Então, sabe, essas coisas que você tem medo até de falar com qualquer pessoa, não tenha medo de falar com Deus. Ele está pronto para te ouvir, Ele é seu Pai. Eu costumo dizer que a paternidade de Deus é um lugar de segurança onde Deus colocou o pecador. Onde o pecador vai ser tratado por Deus sem ser destruído por Deus. Porque nosso Deus é santo. E um Deus santo conviver com um pecador só se for através de Jesus Cristo, para que não haja destruição. A paternidade de Deus é esse lugar espaçoso. É esse lugar terapêutico que Deus nos concedeu em Cristo, para que nós possamos ser cuidados, possamos ser curados, tratados por Deus, e a cada dia essa natureza pecaminosa vai sendo removida, vai sendo tratada, porque é isso que Deus vai fazer. Ele vai fazer você enxergar isso de outra forma, e que o amor dele por você é maior e mais poderoso do que o poder do pecado. Amém? Bom, o Espírito Santo vai atuar sustentando o salvo por todo o seu caminho até que chegue o dia da nossa glorificação e uma nova vida totalmente isenta da prática do pecado. Bom, essa palavra aqui, glorificação, é muito importante, porque ela é o alvo onde nós vamos chegar. É o nosso destino. Deus já preparou isso. Nós vamos ser glorificados. Nós vamos receber um novo corpo glorificado que Deus vai nos conceder. Bom, até esse dia chegar, você, enquanto estiver aqui na terra, vai lutar contra o pecado? Vai, porque Deus não vai remover isso de nós. Nós vamos enfrentar essa luta todos os nossos dias. Mas o bom é que cada dia, por causa do seu relacionamento com o Espírito Santo, isso não vai ficar mais tão difícil. Vai ficar cada dia mais tranquilo, mais suave. Você vai entender que você precisa abandonar mesmo, né, algumas práticas que você ainda está tendo na sua vida. E o importante é entender que não importa o nível de maturidade de um crente. Ele pode ter 70 anos de crente, que Deus ainda vai estar trabalhando no interior dele, manifestando essa graça para que ele tenha vitória sobre o pecado, sobre o mundo, né, sobre a carne e sobre todo tipo de maldade. Porque você é uma nova criação.
Você é filho e filha de Deus, você foi redimido e você está sendo preparado por Deus para a glorificação. Amém? Então, o Espírito Santo é que vai fazer essa obra e vai sustentar você até chegar esse grande dia. Bom, eu queria também passar para vocês a última parte que está na apostila de vocês. Porque são vários versículos bíblicos que estão aí. E está escrito, diante de tudo que vimos, o que significa ser salvo. Bom, ser salvo significa existir, experimentar o bem, recuperar a unidade humana, recuperar a confiança em Deus, recuperar a relação de igualdade, recuperar o planeta, abrir mão da autorreferência, recuperar a eternidade pela ressurreição, sair do inferno, ser perdoado, não correr mais o risco da condenação, poder de dizer não à dominação da natureza caída, poder dizer sim à natureza divina, mudar de sociedade, mudar a forma de pensar, mudar a ética da vida, escapar do sistema, poder encarar a verdade sobre si, ter um novo padrão ético-moral, ser agente de paz, voltar a se basear no caráter de Deus, confiar na graça, ser guiado pelo Espírito, poder imitar a Jesus, experimentar o novo, chamar os demais filhos de Deus de irmãos, andar em boas obras, ser um adorador. Então, tudo isso é consequência da graça especial que Deus derramou sobre a sua vida. Você é uma nova criação. E eu peço que você abra cada um desses tópicos, o texto bíblico que está logo a seguir deles. Para quê? Para que você possa receber muito mais conhecimento e entendimento de Deus para você sobre o que significa essa sua nova identidade. Porque quanto mais você compreender, quanto mais você confiar, mais isso vai fazer diferença para você de uma forma pessoal e abundante. Sabe, a vida abundante que Cristo prometeu para você é através desse conhecimento que você vai receber cada dia mais em nome de Jesus. Amém? Bom, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E você continue no curso persistente, perseverante, recebendo cada dia mais de Deus. E nos vemos na próxima aula. Deus abençoe vocês.